Um grande salve, primeirão. Vamos falar hoje de os determinantes do substantivo. Mas antes, você já tá lá, você tá no meu Instagram. Eu ainda não conheço você, vai lá, fala com a prof. Oi, prof. Professora Polly da hora, in the house. Pra gente lá trocar uma figurinha. Pra você falar, prof, será que este caso aqui é um caso de determinante de substantivo? Nossa, prof, mas é muito chique. O que seriam os determinantes do nome? Olha que interessante. Vamos pegar aqui, ó. Toda vez que eu falo em determinante de substantivo, eu tô falando em palavras que vão circundar o nosso grão-mestre, que é o núcleo nominal, que é o substantivo, e vão trazer características para ele, determinando gênero, número, ou seja, gênero masculino, feminino, número singular, plural. Então, quando eu tenho, por exemplo, ó, os meus, dois incríveis amigos trouxeram-me um delicioso bolo. Ok? Então vamos lá. Vamos pensar primeiramente no substantivo. Substantivo geralmente é a palavra núcleo de estruturas sintáticas complexas, né? Então, vamos pensar quem é o sujeito dessa frase. Ah, prof, eu me lembro, quando eu estudei sujeito, né, na aula de sujeito, ou com a minha professora, ou com você aqui, eu lembro que, teoricamente, via de regra, eu vou encontrar o sujeito fazendo a pergunta pro verbo. Então, quem foi que me trouxe um delicioso bolo? Ah, maravilhoso, os meus dois incríveis amigos. Gente, eu tenho um núcleo. Qual que é o núcleo desse sujeito? Amigos, prof. Não é verdade? Os amigos, palavra principal, palavra núcleo. Agora, olha que interessante. Esse artigo tá aqui por causa de quem? De amigos. Professor, o meus tá aqui por causa de quem? Amigos. Os amigos, meus amigos. E o dois? Amigos. Dois amigos. E incríveis também por causa de amigos. Então, todas essas palavras aí, ó, todas elas estão ali para poder acompanhar o nosso núcleo nominal, o nosso grão-mestre, que é o substantivo. Professora, mas você não está falando que isso é o sujeito? Peraí, cuidado para você não confundir análise morfológica com análise sintática. Sintaticamente, toda essa estrutura aí entre colchetes, ela vai ser o quê, gente? O sujeito da oração. Concordam? Então, vou colocar até para você não confundir aqui, ó, de verde. Vamos fazer análise sintática? Tá aqui o sujeito da oração. Vamos colocar aqui, ó, análise sintática. Ó, tudo isso aqui é o sujeito da oração. Análise sintática. Ok? E aí, de azul, a gente vai deixar a análise morfológica, que são das 10 classes gramaticais. Show de bola? Então vamos lá, gente, ó. Vamos escrever ali, primeiramente, a análise sintática, sujeito, verbo e objeto. Então aqui, ó, nós temos toda essa estrutura aqui dentro, tá vendo? Dos colchetes ali de verde, o sujeito. Concordam comigo? Maravilhoso. Terminou o sujeito? Prof, então vamos pro verbo. Porque esse verbo é transitividade. Ótimo. Eles trouxeram algo a alguém. O que eles trouxeram? Olha o objeto direto, ó. Um delicioso bolo para mim. Quem é que tá no lugar do para mim? Comer. Tá ali o objeto indireto. Agora vamos voltar para nossa análise morfológica e entender os determinantes do substantivo. Gente, aí é que eu quero que você entenda. Geralmente o substantivo não é núcleo de estrutura nominal? Perfeito. Então, geralmente ele é núcleo de sujeito. Aqui, ó, núcleo. Amigos, núcleo. Olha o objeto. É outro sintagma nominal. É uma outra estrutura nominal. Por quê? Um delicioso bolo. Qual é o núcleo? Bolo. Tá aqui, ó. Bolo também é o quê, gente? Substantivo. Perfeito. Agora, o tá aqui por causa de bolo. Um bolo. Delicioso tá aqui por causa de bolo.
Show de bola? Então vamos pensar aqui, ó. Morfologicamente, esse os vai ser o quê? Artigo. O que o artigo faz? É a palavra que antecede o substantivo e determina seu gênero e número, né? O menino, os meninos. Masculino singular, masculino plural. Meus é o pronome. Se ele não estiver substituindo o substantivo, ele vai acompanhar. Pronome possessivo. Só que a gente já falou sobre pronome, né? Pronome possessivo. Ele é um determinante. Se ele vier na posição de acompanhar o substantivo, ele é um determinante do substantivo. 2. Ele está quantificando ali, ó, o substantivo. Quem faz isso é o numeral. E incríveis está caracterizando o nome. Quem faz isso, gente? Quem caracteriza o substantivo é o adjetivo. Ah, prof, então a gente já deu check em pronome. Já. O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre artigo, numeral e adjetivo. Vamos comigo? Vamos? Então vamos pegar o primeiro. Artigo é a palavra que o que, gente? Que antecede o substantivo. E aí a gente tem um artigo definido, o, a, os, as, e o artigo indefinido, uma, uns, umas. Mas muito cuidado, tá? Porque a gente bate o olho nesse o, a, os, as, nesse uma, uns, umas, e aí já existe a tendência de a gente achar que já é artigo de cara. Não. Eles vão exercer outras funções morfológicas no discurso. Agora, para você saber realmente, não, prof, aqui eu tenho um artigo, o que eu preciso, né? O que eu preciso? Eu preciso de que ele se refira a um substantivo que esteja na oração. Tá vendo? Igual ali, ó. Aqui eu tenho um artigo. Porque esse os tá aqui, porque ele se refere aos amigos. Um substantivo que está na oração. Não precisa ser britânico, a gente não tá falando de uma ciência exata, né? Professor, o artigo é a palavra que antecede o substantivo. Então, meus que é substantivo? Não, gente. Que antecede não é necessariamente que tá ali grudado antes, não. Ele antecede uma estrutura que está antes do substantivo. Você pode ter outras, como exemplo. E aí vai determinar o gênero e o número, beleza? Então vamos para a parte prática, ó. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Eu tenho dois os. Os dois são artigos? E aí? Artigo é a palavra que antecede o substantivo. Qual é o referente desse os? Passarinhos. Perfeito, então aqui é um artigo. E qual é o antecedente desse, qual é o referente, né, desse os, do segundo os? Professora, passarinhos. Não, mas passarinho já tá lá com o artigo dele. Professora, mas eu posso subentender a palavra passarinhos aqui, não? Os passarinhos daqui não cantam como os passarinhos de lá? Tem que estar, o substantivo tem que estar na oração. Porque se não tiver no período, aí ele não pode ser artigo. Isso aqui vai ser o que a gente chama de pronome demonstrativo. Toda vez que o, a, os, as puder ser substituído por aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, pronome demonstrativo. Os passarinhos daqui não cantam como aqueles de lá. Igual aqui, ó. Os que atingirem média superior, aqueles que. Beleza? Aqueles que atingirem. Então ali você não tem artigo. Qual é o poder do artigo, prof? Ele substantiva palavras. Até por formação de palavras por derivação imprópria. Lembra? O não machuca. Não geralmente é advérbio de negação. Não sairei. Não vou fazer a prova. Não. Está modificando o verbo. Agora, quando você fala o não machuca, então agora você substantivou esse advérbio. Ele virou um substantivo, né? Então, ó, cantar geralmente é verbo. Verbo cantar, verbo dançar, verbo ser. Então, aqui, ó, no caso, é o cantar e o dançar, eles foram substantivados, ó. O cantar e o dançar, tá vendo? Porque o substantivo não é uma coisa, então essa coisa e essa coisa. E aí, ó, fazem nascer artista. Agora, ser artista, que é verbo mesmo. Beleza? E aí, como que a banca vai perguntar? Vai afirmar que o ser, dançar e cantar pertencem à classe gramatical dos verbos. Aqui não. E aí, você tem que analisar sempre o contexto. Beleza? Os dois primeiros substantivos e o segundo verbo. E esse poder superlativo do artigo também, ela não é um artista, ela é a artista.
Quando a gente usa o artigo definido, às vezes, é para dar esse ar de superlatividade, né? Não, ela não é uma professora, ela não é a professora, ela é a professora. Ela é top das top, top das galáxias, entendeu? E aí você coloca o artigo para poder trazer esse ar, né? De você potencializar o substantivo, destacar no meio dos demais, beleza? Tranquilos até aqui? Maravilhoso, prof. Agora vamos brincar. Porque às vezes a gente percebe que a preposição ela tá junta ali do artigo e acha que é uma coisa só, mas não é. Às vezes, por meio de combinação ou contração, as preposições elas vão se unir aos artigos. Então vamos preencher aqui juntinho? Vamos lá. Quando eu tenho a preposição a mais o artigo a, que fenômeno? Crase. Olha lá. A mais o dá ao. Eu vou ao escritório. Eu vou ao escritório. Eu vou por os caminhos. Preposição por mais o artigo a. Não fala palavrão, hein? Eu vou por mais a. Eu vou por a estrada. Eu vou pela. Então, quando você tem pela, é a fusão, né? Da preposição por mais o artigo a. Professora, qual é a diferença entre combinação e contração? Na combinação, eu só tenho o ao mesmo. Só aqui que é combinação. Porque na combinação, eu não tenho alteração fonética dos primeiros termos. Ao. Agora, lá já tem, na crase, né? Você não fala a. Você fala eu vou à feira. E nada de eu vou à feira. Né? Então, já tive uma contração. Por mais a, pela. Por mais os. Você não fala poros. Eu vou por os caminhos, eu vou pelos caminhos. Beleza? Era pra ter escrito aqui, mas tudo bem. D mais a dá o quê, gente? Dá. D mais os, dos. Em mais as. Não fala emas, eu já escrevi emas, ó. É nas. Em mais o dá o quê? No. Então, o que nós temos aqui? A fusão de preposição mais artigo. Show de bola? Maravilhoso, prof. Agora eu tenho aqui 3 uns. Um vai ser artigo, o outro vai ser numeral e o outro vai ser... Um vai ser artigo, o outro vai ser pronumeral, vai ser numeral e o outro vai ser, por incrível que pareça, pronome indefinido. Então, artigo é a palavra que antecede o substantivo. Então, aqui, ó. Primeiro é artigo, vai ver ali um homem. O numeral, ele tem esse ar de quantidade, ele vai quantificar. Eu pedi 1 quilo. Tá vendo, ó? Numeral. É pra quilo. Prof, e por que aqui não pode ser um artigo? Porque não tem um substantivo depois. Havia ali 2 homens. Um saiu e o outro, ó. Um e outro. Outro já é pronome indefinido. E um também, ó. O pronome aqui, ele tá substituindo o substantivo. Beleza? Ele não tá acompanhando. Porque senão seria o artigo indefinido. Show. E também não tá quantificando. Um saiu e o outro. Não é de número 1. 2, 3, 4. Né? Um homem saiu e o outro ficou um homem qualquer. Né? E aí, nesse caso, como eu não tenho o substantivo acompanhando, ele vai ser o que aqui, gente? O pronome. Show de bola? Agora vamos pro adjetivo. Adjetivo é a palavra que vai o quê? Caracterizar o substantivo. Vamos botar a câmera pra cima. Ele vai caracterizar o substantivo, beleza? Simples é quando eu tenho um radical. Olha lá, pobre, tá vendo? Magro, triste, um radical. Composto, 2 ou mais radicais. Então, ó, luso, ele é luso-brasileiro, luso, que vem de Portugal, da antiga região da Lusitânia, né? Luso-brasileiro, rosa, rosa claro, amarelo, ouro, quando eu tenho 2 ou mais radicais. É uma blusa rosa clara. Tá vendo que você tá dando característica mais 2 radicais. Bom, e o primitivo e o derivado? Primitivo pensa em palavra primeira. E o derivado, você vai acrescentando sufixos, prefixos para você poder montar uma outra estrutura, né? Então, você tem aqui, ó, triste, vai dar origem a quê? A tristonho. Você tá vendo que tristonho, nho, você acrescentou ali, no caso, INH, o sufixo. E de triste, do adjetivo triste, que é primitivo, você formou o adjetivo derivado, que é tristônio, tá vendo? Então, nesse caso, você tem só o acréscimo de sufixos e de prefixos, diferentemente ali do composto. No composto, você tem 2 radicais, tá bom? No derivado, você acrescenta ali sufixos, prefixos, para você poder formar o adjetivo, tá bom? Pátrio faz alusão aos adjetivos gentílicos.
que é don se é don. Eu sou brasileira, eu sou americana, paulista, europeu, eu sou espanhol, tá vendo? Então, quando você fala, ó, luso-brasileiro, né? Metade Portugal, metade Brasil. Então você tem uma estrutura aqui composta, mas você pode falar que é gentílico, que é pátrio. A galera que mora em Salvador, que é soteropolitano, salvadorenho, sabe? É rio-grandense, potiguar. Então a gente tem esses aditivos que vão caracterizar em relação ao lugar de origem, que são os aditivos pátrios ou os aditivos gentílicos, beleza? Agora vamos para o numeral. Você não pode esquecer que numeral, ele vai estar também ali como termo associado ao nome, ok? Termo associado ao nome. E, olha que interessante, lá no primeiro exemplo, ó. Opa! Aqui no primeiro exemplo. Olha só, você tá vendo que no sujeito, eu tenho amigos como sendo núcleo, e ali aparece o 2, o numeral, porque eu quantifiquei esses amigos. Agora no bolo, eu não tenho o numeral. Eu só tenho ali o artigo, um delicioso bolo, artigo indefinido, e delicioso o adjetivo. O numeral não aparece. Tá vendo? Porque o numeral, ele vai quantificar, ele vai ordenar, ele vai... Cadê? Ele vai organizar, ele vai ordenar, ele vai multiplicar, ele vai dividir, sabe? Então, cuidado, porque também está associado ali ao substantivo, mas, de acordo com o que ele vai fazer com esse substantivo, a gente vai dar a classificação para o numeral. Porque se ele quantificar, aí a gente tem o numeral ordinal. O numeral cardinal, se ele quantificar, tá bom? 2 meninos, 3 meninos, 4 meninos, né? 3 meninos, uma dúzia. Professor, uma dúzia é numeral cardinal? Sim, porque uma dúzia representa o quê, gente? 12. Uma dúzia, meia dúzia de adolescentes, olha lá. Então, meia dúzia é 6. Então, quando você quantifica, coloca aí, ó. Ele quantifica. Ok? E o ordinal? O nome já diz, ele ordena. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Para ser numeral, gente, a gente tem que fechar o olho e remeter a um número, a um símbolo de um número. Então, quando você fala, por exemplo, ali, ó, primeiro é numeral. Opa, remeto ao número 1. Né? Terceiro, quinto, 24º. Agora aqui, ó, último é numeral? Primeiro é. Segundo é. Terceiro, 24º, 53º é numeral? Sim. Agora o último é? Não. Por quê? Você fecha o olho e não vê um número. Isso aqui vai ser um adjetivo. O primeiro aluno, primeiro é numeral. E o último aluno não tem valor numérico, adjetivo. E ambos é numeral? Ah, prof, é. Porque eu fecho o olho e eu penso em que número? 2. Ambos é isso, 2. Ambos os alunos, ou seja, os 2 alunos. É o que ele substitui. Show de bola? Então vamos lá. Além de quantificar e ordenar, a gente também tem o numeral podendo multiplicar ou dividir. Então o dobro, o triplo, tá vendo? O quíntuplo. Agora, cuidado. Quando a gente fala em fração, a gente tá falando em divisão. E é muito comum a gente pensar, nossa, eu recebi metade do salário. Ah, é adjetivo, né, prof? Peraí, metade matematicamente é 1/2. Tem um valor, é numeral. Quando você fala meio-dia e meia. Esse meia é adjetivo? Não, é numeral. Quando você fala meio-dia e meia hora. Metade da hora. Então tem um valor numérico, é numeral. Beleza? Agora, continuando com as curiosidades. Concordância com 0, que é numeral. Agora faz 0 grau ou 0 graus? Ah, prof, agora faz 0 grau. 0 grau, 1 grau, 2 graus. Na sala havia 0 aluno. Não, de verdade, gente, olha, 0 problema em relação a isso. 0 problema. Na sala havia 0 pessoa. Tá vendo? E a gente tem mania de deixar isso no plural. 0 pessoa, 1 pessoa, 2 pessoas. Concorda com o numeral normalmente. Beleza? Agora cuidado, tá? Porque, ó, cuidado com milhão, bilhão,
trilhão e milhar. Cuidado. Eles não são numerais, tá? Eles são substantivos. Tanto é que tem um artigo antes, né? O milhão, o bilhão, o trilhão. E aí, com base nisso, a gente vai fazer a concordância. E aí, curiosidade. Então, as milhares ou os milhares de mulheres protestaram? Aí, prof, eu ia escrever as milhares. Os milhares. Porque, milhar é o substantivo. E o artigo concorda com o substantivo. Então, os milhares de mulheres. Ali é só um especificador. Tá vendo? E aí a sua mente fica te puxando pra concordar com o especificador. Não, são os milhares. Milhares de quê? Beleza? 1,3 milhões ou 1,3 milhão? Ah, prof, 1,3 milhão. Tá ali, ó. Tranquilos? Porque concorda ali com o número de milhão, a gente só tem um. E 300 mil. Tá bom? E aí fica reverberando na nossa cabeça. 3 milhões. Tá? Então, de milhão a gente só tem um. Então, não flexiona. E aí, gente, por curiosidade, na hora de você escrever a sua redação, eu tenho certeza de que em algum momento você ficou na dúvida, meu Deus, eu escrevo o algarismo ou eu escrevo por extenso? Como eu escrevo 3 mil pessoas? Eu escrevo assim o 3 por extenso e 1000 também? Ou eu coloco o número? Então a gente, pra redação, tem uma regrinha, um parâmetro, né? Que segue aí os maiores manuais de redação do Brasil. Na sua redação de 0 a 10, você vai colocar por extenso. Tá bom? Então, 2 partidos políticos, 3 ideologias, 4 ideias mirabolantes, escreve por extenso. Igual ali, 2 projetos de lei estão sendo estudados. Imagina, até ia ficar feio, né? Você colocar aqui o númerozão 2 lá. Algumas coisas meio que por intuição de falante você já faz. Você só tá aprendendo a regra, né? 2 projetos de lei estão sendo estudados. Aí vem algarismo. Quando, prof, você vai escrever o número, o algarismo, de 11 até 999. Então, estima-se que mais de 250 mil línguas, tá? De 250 línguas são faladas no Brasil, tá? Então, aí lá você escreve o algarismo. Imagina você escrever 250 línguas, né? Coloca lá o algarismo. Isso de 11 até 999. Agora, a partir de 1000, você vai colocar algarismo mais expressão. 2.000, 3.000, 4.000, 4 milhões, 5 bilhões. Coloca o número, o algarismo e coloca a expressão. Beleza? E porcentagem, prof? Mesma coisa ali de algarismo mais expressão, só que você vai colocar algarismo mais símbolo. Independentemente de ser de 10 para baixo, tá, gente? Então, você não vai colocar 2 e o símbolo por cento. Nós vai colocar 2 o algarismo, qualquer algarismo. 2%, 3%, 1,9%, 100%. Coloca o algarismo e coloca o símbolo. Show de bola? Gostaram, meus amores, dos determinantes do substantivo? Então, artigo vai concordar com ele em gênero e número. O adjetivo, dentro das possibilidades. Por quê, gente? Porque o adjetivo tem inflexão, mas nem todas as flexões. Por exemplo, bonito. Eu tenho flexão de gênero e número. Então, menino bonito, menina bonita. Meninos bonitos, meninas bonitas. Agora, incrível. Eu não tenho flexão de gênero. Não tenho feminino de incrível. Incrível é um adjetivo que serve para os dois. Então, um aluno incrível, a aluna incrível. Aí eu tenho flexão de número. Os alunos incríveis, as alunas incríveis. Beleza, meus amores? E eu fico por aqui, professora Poli da Hora, na área Aquele Salve.